Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, queridos ouvintes, aqui quem fala é Almir Alamino, estreando nesse estúdio, agora pela primeira vez, com muita honra e, lógico, muito bem acompanhado com meus amigos Rafael. Fala, Almirzão, tudo bem? E Danilão. E aí, pessoal, como é que vocês estão? E hoje, um convidado de peso, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme para discutir um tema que é muito relevante na prática clínica do cardiologista. Eu estou aqui com nada mais, nada menos que o Dr. Laerte Leão Henrique Filho. Laerte, que é formado pela UEL e fez clínica médica e nefrologia no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão. É também médico assistente na USP de Ribeirão, no famoso ambulatório da hipertensão, que a gente sempre está em contato ali com ele, aprendendo muito. E também nefrologista na clínica Lund. Seja muito bem-vindo, Laertão. Muito obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. Pessoas aqui que eu já conhecia antes, às vezes conheci como residente, hoje conhecendo como médicos aí tão excepcionais, e muito obrigado. É uma honra de verdade estar aqui tratando de um tema tão caro e que realmente assim é o dia a dia da gente, ali no hospital. Obrigado, a gente que agradece. E hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre a interação do coração e o rim, das síndromes cardiorrenais, do tipo de A a Z, Nós vamos falar aí no contexto agudo, no contexto crônico. E como tradição no nosso episódio, a gente tem sempre um desafio, Laerte. Você trouxe um desafio pra gente? Bom, na hora que vocês me falaram do desafio, eu fiquei um pouco com dúvida, perguntei ali, o pessoal falou, não, pode ser um caso clínico, um negócio, então eu vou trazer um caso que já era conhecido, que me impactou bastante na época de formação. Manda lá. Paciente chagásica, aproximadamente 60 anos, internada em unidade coronariana com choque cardiogênico. Ela é disfunção biventricular acentuada, ela tinha uma doença renal crônica, ou seja, ela tinha uma síndrome cardiorrenal, tipo 2, e a gente vai explicar melhor o que é isso, Mas ela acabou que, então, com essa doença renal crônica, estágio 4, e uma hipercalemia, tinha contraindicação ao uso de ECA, BRA, e aí foi optado por início de hidralazina com nitrato. A paciente abriu um quadro de lupus-like, muito grave, com contraindicação absoluta à hidralazina. E aí ela ficou naquela uso de isosorbida em dose alta, tentativas múltiplas de desmame de inotrópico sem sucesso. E aí, o que a gente pode fazer nessa situação, Caso difícil, hein? Ô, Laertão, você apelou, você trouxe um desafio aqui pra gente. E ele pegou a gente de surpresa. Foi um negócio que desafiou a gente também na época que a gente avaliou o caso. Foi bem interessante. Eu vou ouvir até o final, Laerte, porque eu quero saber a resposta. Beleza. Bora pro episódio? Bora. Vamos lá. Bom, pessoal, então falando um pouco da doença renal crônica, acho que a gente não precisa falar muito, mas a importância dessa doença e essa interação com os pacientes cardiopatas, a gente sabe que uma coisa vem junto com a outra. Falando um pouco dessa patologia, hoje nós sabemos que nós temos mais de 850 milhões de pessoas com doença renal crônica, com disfunção renal importante, e mais de 3 milhões que são dialíticas, E a gente tem uma estimativa interessante que até 2030... essa previsão é que chegamos a mais de 5 milhões de pessoas em hemodiálise. Então, a gente tem que fazer todos os esforços do mundo, para tentar prevenir que esses pacientes cheguem a um desfecho tão difícil e tão cruel, que é a terapia dialítica, Então, acho que esse episódio justifica-se só por isso. E acho que é importante para o clínico lembrar também dessa interação. Nós temos um caso recente, na mídia, vamos dizer assim, que é o Faustão, que transplantou o coração e poucos meses após precisou de um transplante renal. Então, acho que esse episódio vai ser bastante interessante para a gente falar tanto no contexto agudo quanto no contexto crônico da doença renal associada à cardiopatia. Bom, falando um pouco aí, jogando a bola para o Laertão, da onde que vem essa interação? Por que o coração atrapalha o rim e o rim atrapalha o coração quando disfuncionantes, Laerte? Na verdade, a interação, falando um pouquinho das sobreposições das especialidades, eu acho que a nefrologia ela é uma coisa interessante que ela talvez é uma das clínicas que mais precise conversar com outras clínicas, pela interação de todos os órgãos com o rim, Parece que o rim sofre os males de todos os órgãos e quando ele sofre também ele sobrecarrega todos os órgãos. O coração especialmente, o rim hoje em dia a gente sabe que não é apenas um filtro de substâncias, um ajuste de volemia, ele também tem toda uma função endócrina. Cada vez mais a gente vai ver aqui mecanismos envolvidos nessa situação de síndrome cardiorrenal.
Mas o termo mesmo cardiorrenal ele foi usado há pouco tempo, né? Apesar de ser uma relação óbvia ali, né? Quase que intuitiva. Em 2004 e 2008, acho que foi a classificação dos tipos de cardiorrenal. Inicialmente era muito para o contexto da doença cardíaca levando à doença renal, tanto no contexto agudo quanto crônico. E uma ideia que a gente vai comentar melhor na hora de a gente falar dos mecanismos, mas era muito ajustada àquela questão do baixo fluxo renal. Ou seja, o paciente tem um baixo fluxo plasmático no rim, o rim vai responder com feedback justo glomerular e vai começar a reter só de água, enfim. E isso aí tem a ver, a gente vai conversar, mas tem muitos outros mecanismos que não são dependentes do índice cardíaco, do débito cardíaco, mecanismos envolvendo estresse oxidativo, envolvendo inflamação crônica, enfim. E tudo mais que a gente precisa, né, entender para melhorar esse desfecho que o Almir falou, né? É interessante você falar já disso, Laerton, a gente vai detalhar mais à frente, mas tem aquela coisa, né, que o pessoal já tinha aquele conceito antigo, vamos dar furosemida, vai diminuir o débito cardíaco, vai chegar menos sangue no rim, então não é legal dar furo no paciente, né, com lesão renal aguda, e a gente vai conversar lá na frente, às vezes até o cardio, né, discute ali com o nefro, mas sempre tentando salvar o rim, né? Uma coisa que eu acho interessante, assim, que existe esse estereótipo, né, a gente até vê algumas brincadeiras de que, por exemplo, o nefrologista quer dar soro para sarar o rim e o cardiologista ele quer dar furosemida para tratar o coração. Será que a gente consegue tratar os dois juntos? Eu acho que, na verdade, é uma síndrome cardiorrenal, ele só vai conseguir tratar bem o paciente se você tratar os dois. Se o coração vai bem, o rim vai bem e vice-versa, né? Então, inclusive, recentemente, foi-me trazido que um dos palestrantes em um congresso trouxe que o soro fisiológico ele pode ser considerado uma droga nefrotóxica, né? Ele não, da mesma forma que a gente vai falar que furosemida faz mal, faz bem, será que o soro fisiológico faz mal, faz bem? Né? O objetivo tem que ser em comum, né? E entrando um pouco, Laert, nesses fenótipos que a gente tem da síndrome cardiorrenal, né? Então, lembrar que na verdade, não é um conjunto, né? É um espectro de disfunções aí, né? E então, assim, vai variar o órgão inicial que está acometendo, né? O rim ou o coração, que vai levar a uma disfunção do outro, né? Seria essa a definição. E vai envolver conceitos de temporalidade, que é agudo ou crônico, né? E a fisiopatologia, igual você comentou, se vai ser uma hipoperfusão renal pelo baixo débito cardíaco, mas tem também a congestão venosa, que eu acho que é uma coisa que a gente vai conversar muito hoje, né? E como você já antecipou, em 2008 a gente teve essa divisão, né? E classificou em 5 subtipos de síndrome cardiorrenal. Então a gente tem a cardiorrenal, onde o coração, né, é o órgão disfuncionante no início, e a renocardíaca, que seria onde o rim vai levar a disfunção do coração. E por que isso importa? Porque a gente pode ter 2 pacientes com disfunção cardíaca e renal no ambulatório, no nosso pronto-socorro, por exemplo, que vão ter abordagens completamente diferentes. Então, essa classificação também ajuda na nossa conduta, né, e no nosso fluxograma de diagnóstico. Então, a gente tem o tipo a síndrome cardiorrenal tipo 1, que é onde você tem, num contexto agudo, uma insuficiência cardíaca aguda, que vai levar a uma insuficiência renal aguda, beleza? A síndrome cardiorrenal tipo 2, onde você tem uma insuficiência cardíaca crônica, que vai levar a uma doença renal crônica. A síndrome cardíaca tipo 3, que é a renocardíaca, onde você tem uma lesão renal aguda, levando a uma insuficiência cardíaca aguda. Renocardíaca tipo 4, onde uma doença renal crônica vai levar a uma insuficiência cardíaca crônica, e a 5, que é a gente fala que são as doenças sistêmicas, né, você tem uma doença sistêmica que vai lesar ali simultaneamente o coração e o rim, por exemplo, a amiloidose, né, e um exemplo mais comum ainda, a sepse. Então, assim, queria saber de você, essa classificação realmente é importante na nossa prática, o que vai impactar na nossa conduta do dia a dia, e o que vai mudar no manejo desses tipos de classificação? Eu acho que a classificação de renocardíaca tipo 1 e a cardiorrenal tipo 1 e a renocardíaca tipo 3, eu acho que é importante sim. Os casos tipo 2 e 4, casos mais crônicos, talvez é até difícil você pegar o paciente ali numa temporalidade e saber o que foi o primeiro órgão a desandar. Ou, por exemplo, como você citou o exemplo tipo 5, o diabetes mellitus. Ele pode fazer uma tipo 5 lesando os 2 órgãos ali, né? Mas assim, geralmente ele tem uma predileção, né? Geralmente ele causa uma doença isquêmica no coração e depois o paciente evolui com doença renal crônica ou causa uma doença renal crônica.
esse tipo de temporalidade, às vezes, no contexto, talvez não seja tão importante, mas talvez a questão de agudo, sim. Vou citar um exemplo clássico para vocês aí. A maioria dos pacientes que acompanham num ambulatório de uremia com disfunção renal avançada entram no hospital e eles recebem um diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda, agudamente descompensada. É o primeiro episódio, tem que investigar, e muitas vezes é a evolução da doença renal crônica. É aquele rim que parou e o coração está sofrendo os efeitos da sobrecarga volêmica, né? Então, eu acho que, nesse sentido, principalmente o tipo 1 e o tipo 3 são imprescindíveis de serem diferenciados. E eu acho interessante, até por isso eu te perguntei, porque assim, na prática, muitas vezes, como você disse, é difícil da gente, talvez, fazer essa classificação, né? Até porque uma pode se sobrepor à outra e uma pode evoluir para a outra, né? A gente pode ter aí um quadro crônico, né? Que pode agudizar, né? Exatamente. Eu acho que um ponto de intersecção importante é justamente essa sobrecarga volêmica, né? Essa congestão venosa, não ficar esperando que uma IC descompensada necessariamente vai ter um baixo débito cardíaco ali para causar uma piora de função renal, né? Isso eu acho que é importante a gente citar. E tentando trazer um caso aqui para a gente debater, um exemplo disso que o Danilo acabou de falar, para a gente tentar ilustrar e discutir um pouquinho alguns pontos ali desse espectro que a gente comentou. Então, vamos discutir um caso de um paciente de 62 anos, previamente hipertenso e diabético. É um paciente que já tem o diagnóstico de cefaleia isquêmica, 32% de fração de ejeção. Ele toma enalapril, toma o espironolactona, toma metoprolol em doses otimizadas. E ele foi viajar para a casa do filho, que mora no Nordeste, esqueceu de tomar os remédios. Ele ficou uma semana lá sem tomar nenhum remédio e acabou naquela confraternização ali com o filho, comendo um pouquinho mais de churrasco, né? O famoso churrasquinho, né? Tomou Grosso. o sal grosso, tomou uma cervejinha a mais, voltou para passar em consulta, tinha ganho 7 quilos aí nesse período, tinha no exame físico ali uma cite importante, crepitava na ausculta pulmonar, tinha uma turgência jugular alta, né? E a creatinina basal dele, que era de 1.2, um clearance ali de 68, foi para 2.1, né? A ureia também acompanhou o aumento, de 45 foi para 86, e teve essa piora, né? Eu não falei, mas ele tomava diurético, ele tomava normalmente 2 comprimidos de furosemida por dia, e acabou que ele ficou sem tomar, então, essas medicações, né? E aí, o que será que aconteceu? Qual foi o mecanismo dessa piora do nosso paciente? A causa mais comum, né, da descompensação da IC também, né, lógico que a gente sempre fica aquela questão, né, afastar a isquemia, mas via de regra a gente sabe que é questão de abuso de dieta e questão de aderência a tratamento que praticamente anda junto com doença crônica, né, qual seja a doença crônica. Mas o que acontece é que você colocou aí no exame físico o paciente tem sinais de hipervolemia, mas aparentemente não tem sinais de má perfusão, né? Sim. Então, estaria o que a gente chama de perfil B, né? O paciente está congesto, mas está bem perfundido. E o rim piorou por quê, né? Se a gente está falando que o racional da síndrome cardiorrenal sempre foi o baixo fluxo renal, né? Talvez a má perfusão renal, levando ao aumento da escória. Mas, na verdade, se a gente for pegar, como foi comentado aqui, a questão da pressão venosa e a congestão, que vem desde lá do ato direito, pressão venosa central, e que vai ser transmitida diretamente para os capilares renais e, consequentemente, os capilares glomerulares, porque você não tem nenhuma válvula de controle de pressão pós-capilar, você só existe essa válvula pré-capilar. Você existe um controle de fluxo ali para os tecidos a depender de uma variação de pressão. Agora, pós-capilar não tem, então essa pressão retrógrada que vem atrapalha muito a filtração. Se a gente for lembrar da teoria de Guyton, né, da filtração dos capilares, força hidrostática jogando o fluido para fora do vaso, a coloide osmótica puxando, e o do interstício ao contrário, né? Quando você tem uma força ao contrário de congestão, você vai atrapalhar esse rim. Isso aí tem sido visto, né? Tanto a associação de pressão intraabdominal quanto a pressão venosa central, levando aí a essa congestão renal. Então, o problema, como você falou, é predominante congestivo, não que não exista, pela própria fisiopatologia da IC descompensada, mesmo do paciente bem perfundido, uma hiperativação do sistema renina-angiotensina, um desbalanço ali, um volume arterial efetivo mais baixo em relação ao venoso, mas talvez esse mecanismo realmente ganhe uma importância cada vez maior de perceber que é congestão. Eu costumo brincar assim que o capilar renal, imagina assim a marginal Tietê. Entra carro, tem que sair carro para ter o fluxo de sangue. Se a gente aumenta a pressão venosa, é como se a gente fechasse umas 2, 3 faixas da marginal Tietê, né? Vai correr aquele congestionamento, bloquear. O fluxo de sangue vai ficar mais lento e aí vai dar lesão renal aguda, né? Perfeito. E nesse caso hipotético,
a gente deve ou não dar furosemida? Assim, a furosemida é a pedra angular do tratamento da insuficiência cardíaca, né? A gente sabe que tudo em cardiologia geralmente tem, né, níveis de evidência muito grandes. A furosemida, o diurético tiazídico não tem um nível de evidência tão grande, é B e C, mas a recomendação é 1. Quem não fizer está errado, é a base, é angular. E a dose de furosemida, a gente pode falar, né? O estudo, talvez um dos estudos aí não tão recente, mas maior, é o estudo 12. E a dose, o que ele mostrou é isso, né? Ele randomizou pacientes com IC descompensado para infusão contínua em basal bolos, né, em bolos, e também alta ou baixa dose. A alta dose determinada em 2 vezes a dose que o paciente usa. Então é imediato começar a furosemida, o dobro do que o paciente usa. Então ele usava 2 comprimidos por dia. 2 comprimidos por ele usava 80 miligramas aí, a gente vai usar 80 miligramas EV, que seria o dobro da dose equivalente, né? A gente sabe que a ação da furosemida ela vai depender principalmente, não da biodisponibilidade, da absorção, mas do pico dela, né? Não aconteceria com aqueles outros diuréticos de alça que a gente não tem aqui. Isso é um ponto interessante, Laerte, porque eu vejo, às vezes, na prática, alguns colegas que preferem, às vezes, não fazer 80 em bolos e fazer 20 de 4 em 4 ou 40 de 6 em 6. Enfim, explica melhor isso pra gente. Acho que como eu falei, evidências isso não tem. Você sabe que a meia-vida da furosemida ela é menor que 6 horas, 4 horas. Então, o racional... E existe uma retenção de sódio pós-furosemida. Então, existe muito racional de que... Já vi muita gente falando isso. Faz 4 em 4 para evitar a retenção de sódio pós-furosemida e tudo mais. O que acontece é que um grande problema para a gente que trata insuficiência cardíaca descompensada, para quem trata renal crônico, é resistência diurético, né? E existe um conceito aí de que quanto mais vezes você expõe aquele túbulo distal, aquela sobrecarga de sódio durante o dia, mais você vai predispor, né? A hipertrofia daquele segmento pós-alça de Henle que ficou. Hipertrofia das células ali que vão conter os ENaCs da vida responsivos à aldosterona, os NaCl tiazídicos sensíveis. Então, assim, existe quase um consenso hoje de furosemida usada assim de 12 em 12, né? Não é uma briga que eu costumo comprar quando eu vejo um colega usando de 8 em 8, o paciente está bem, mas eu costumo prescrever de 12 em 12, realmente. A questão da furosemida em infusão contínua não tem uma evidência de uso, mas também nunca teve uma evidência, o 12, assim, praticamente não pegou o paciente com função renal muito marcada, enfim, tem gente que ainda, né, advoga a favor de uso, mas é uma coisa que realmente é uma exceção, a gente vê na prática. Bom, e furosemida, piora a função renal ou não piora? Piora desde que você erre o diagnóstico, né? Se você fizer o uso abusivo por estética, a gente já teve pacientes renais crônicos que não tinham problema nenhum de saúde conhecida e que foram ao abuso de diuréticos. Será que uma desidratação crônica leva a insuficiência renal? Provavelmente, a doença renal. Se você fizer um uso, por exemplo, um paciente que você errou a volemia, você pegou um perfil L, confundiu, mas é grosseiro isso. Não é. A gente sabe que a dificuldade de exame de alguns pacientes, mais difícil ainda o paciente cirrótico. Você pega um paciente cirrótico, errou a volemia, tem que dar uma furosemida e ele está precisando de albumina, você vai piorar. Mas se você pegar um paciente congesto, especialmente nesse contexto de insuficiência cardíaca aguda descompensada, você não vai piorar a função do rim. Na verdade, você vai sim poder ter uma injúria, uma lesão renal. O 12 mostrou isso com a dose maior, né? Pode ter aquela questão de 0,3 de creatinina, mas no geral, estudos, a própria análise secundária do estudo 12, quanto de outros estudos aí, sugerem que esses pacientes que tiveram melhora da congestão e que pioraram um pouquinho a função renal foram até melhor do que aqueles que não tiveram, como se fosse a furosemida fazendo efeito, talvez um efeito dilucional que corrigiu, não sabemos, né? Mas talvez ali não devemos parar o tratamento baseado num incremento discreto ali da creatinina, numa lesão renal aguda. Não que isso não é importante. Toda injúria renal aguda é marcador de mortalidade, de evento, mas nesse contexto aí o paciente precisa melhorar a congestão. Com certeza. Uma coisa até que você estava falando, essa flutuação funcional aí da creatinina, que não significa necessariamente, né, uma injúria renal aguda, a gente vê muito isso na prática clínica, né? Que a gente começa a furosemida, às vezes essa lesão, a creatinina sobe, a gente fala, nossa, para, porque já o paciente está euvolêmico, muitas vezes não. Uma dúvida que eu tenho, assim, na prática, vocês costumam utilizar o sódio urinário, a medida do sódio urinário para guiar esse tratamento, ou naquele caso refratário que às vezes não começa a melhorar? Não, eu pelo menos na minha prática clínica com sódio urinário e furosemida, assim, não, sabe? Talvez, lógico, se você quiser fazer umas ciências, por exemplo, o paciente está tendo em outro contexto, uma hipernatremia, eu quero dosar o sódio urinário que está entrando, que está saindo, mas para titular a dose
de diurético é peso, é exame físico, exame complementar com POCUS e esse tipo de coisa. E essa avaliação de volemia nem sempre é algo tão simples, né? O tratamento pode até ser simples, a questão do remédio ser a furosemida, mas realmente essa avaliação da volemia, nesse caso, está muito florido, está muito claro que ele está hipervolêmico, mas nem sempre isso é tão fácil, né? Muitas vezes o paciente tem uma insuficiência venosa crônica, tem algumas crepitações nas bases por pneumopatia, e dificulta, às vezes, o nosso diagnóstico dessa volemia, né? Eu acho que é legal isso que você citou também, utilizar o POCUS como uma ferramenta complementar, né, para essa avaliação da volemia. Fundamental. Inclusive tem episódio de POCUS, né, para quem tá chegando agora no podcast, só procurar lá, eu não lembro o número agora, mas vou lembrar até o final do episódio. Boa. Eu acho que isso ajuda a gente nesse diagnóstico no tratamento do paciente também, né? E outra coisa que eu acho que é um mecanismo adicional ali nesse caso especialmente, é o aumento da pressão intraabdominal nos casos dos pacientes que têm ascite muito importante, né? Nesses casos, fazer uma paracentese ali de alívio e tudo mais pode ajudar também nessa questão da perfusão, né? Com certeza. Bom, mesmo pacientes não cirróticos, né, que tem o líquido está no terceiro espaço, né? Não tem por que você não tirar. Ele vai muitas vezes ser reformado ali, mas, né, com certeza é uma estratégia bem impactante. Para quem é cirrótico, a questão de se retirar líquido do terceiro espaço para controle de volemia, talvez até em paciente em diálise é o que a gente mais sugere, né? O paciente não tolera perder na diálise. Você vai fazer furosemida para ele em altas doses, muitas vezes a gente tem uma dificuldade, às vezes, do gastrologista aceitar isso, né, pela questão da volemia arterial efetiva baixa e tudo mais, então muitas vezes é questão de terceiro espaço mesmo. Se tiver derrame pleural, ascite, é uma alternativa. Lartão, vamos agora para esse mesmo caso do Rafa. Ele internou, ele começou a fazer o uso da furosemida. Ele melhorou nos primeiros dias, porém ele ainda mantém a ortopneia, tá ainda demasiado, ainda tem, né, líquido para tirar. Só que ele não urina mais o tanto que a gente quer. Ele tá bebendo ali em torno de 800 a 1000 ml, que lembrar da restrição hídrica é um fator importante nesse tratamento. Mas a gente já começou com 80 de 12 em 12, ele não respondeu, a gente dobrou essa dose para 160 de 12 em 12, e mesmo assim ele não urina. Até quando que eu chego de furosemida e o que eu faço depois? A furosemida não existe uma dose teto, né? A gente sabe que 200, 300 miligramas de 12 em 12, talvez além disso ali é bobeira. Tanto é que a ideia de se fazer infusão de bumbo contínuo é você chegar naquele teto de natriurese e manter aquele teto por mais tempo possível, mas ali é tentar um bloqueio sequencial realmente, né? A gente sabe que grande parte da resistência à furosemida vem ali da questão dos NaCl tiazídeos sensíveis que são hipertrofiados pelo uso crônico de diurético e da hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, recoletando esse sódio ali no túbulo distal. Então é tentar fazer bloqueio sequencial, colocar lá tiazídicos mais ou menos 50 de hidroclorotiazida ou clortalidona, 50 a 100 miligramas por dia inicialmente, uma espironolactona também nesse sentido de bloqueio sequencial, não para inibir a aldosterona por outros motivos nesse sentido. E, claro, né, estando refratário não tem como, vai para uma ultrafiltração, para uma terapia dialítica, né? Acho que tem, na cardio, a gente tem também algumas evidências com a acetazolamida, né? Mas que pouco utilizada na nossa prática no Brasil, né? Falando de Brasil, acho que é pouco utilizada, né? A acetazolamida, o poder diurético dela é baixo, né? E muitas vezes o paciente nesse contexto ele está acidótico, então a gente fica meio assim de usar. Claro, né? O paciente está hiponatrêmico, precisa fazer o bloqueio, não que seja errado se tentar, mas na maioria das vezes, né? A gente não... E em relação para a gente fazer esse segmento de uma possível lesão renal aguda num contexto de uma IC com uma terapia diurética agressiva, né? O que a gente tem amplamente disponível aí é a creatinina, certo? Ela é o melhor método para a gente fazer esse rastreio. Tem alguma coisa mais avançada hoje em dia? Tem a cistatina C, né? Ela é um marcador que é endógeno também. O que falta, na verdade, é uma padronização de laboratório e uma prática clínica. O que a gente tem de prática é a creatinina. A gente vê, falando de marcadores de dano tubular, dano glomerular, N-gal, KIM1, interleucina 18, são promissores marcadores, mas são promissores fazem 20, 30 anos e a gente não vê na prática clínica, né? Ainda não fugiu do escopo de pesquisa, né? Não, muito pelo contrário. Já tem bastante gente aí bastante desanimado com isso. Eu acho que a creatinina é o mais disponível, mais usual.
né? Claro que se você trabalha num centro, você pode só dosar cistatina C, que não tem relação com metabolismo, massa muscular, melhor. Então, acho que só para a gente sumarizar esse primeiro caso, né, esse primeiro cenário, que é a síndrome renal, cardiorrenal tipo 1, ou seja, o coração agudamente atrapalha o rim. Talvez o principal mecanismo aqui seja a congestão venosa e o tratamento é prioritariamente diurético. Lógico que acho que faltou um exemplo aqui de um paciente infarto anterior que vai evoluir com baixo débito e aí o tratamento é melhorar o débito e não dar diurético, né? Mas isso pressupõe um tratamento de choque. Acho que a gente não vai falar disso, porque tem muita coisa importante para falar ainda. É só para não deixar a hipoperfusão renal, né, pelo baixo débito de lado, né? Ela é importante, mas, né, a congestão acho que fica ali em primeiro lugar, né? Então, para sumarizar, cardiorrenal tipo 1 não é para ter medo de diurético, é fazer esse paciente urinar e reduzir a pressão venosa, ok? Até porque a maioria dos casos são IC descompensado por fio B, né? Então acho que é um caso que vale a pena a gente destacar. Vamos para o próximo cenário? Bora. Homem, 72 anos, hipertenso diabético há 15 anos, tá? Já é portador de uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida de etiologia isquêmica. Faz o acompanhamento ambulatorial certinho, tá com IECA, beta-block, Spiro e SGLT2, e ele vai, nas últimas consultas, tendo um declínio progressivo da função renal. Então, ele tinha uma creatinina basal ali de 1,3, tá? E em 8 meses ela saiu desse valor para 1,9, tá? Ele não teve nenhum uso de droga nefrotóxica, não teve nenhum insulto agudo, né, renal, contraste, nada. O paciente está bem, mas vem tendo esse declínio, né, progressivo da função renal. Então, nesse caso aqui, a gente já tem um paciente com uma insuficiência cardíaca crônica progredindo para uma doença renal crônica, que seria a síndrome cardiorrenal do tipo 2. E aí, pessoal? Aquela questão, né? Será que o paciente progrediu muito rápido? Lógico, uma elevação muito aguda da creatinina. Se persistir dessa forma, alguma coisa a gente precisa fazer para investigar, porque a doença não é para evoluir dessa forma. Mas se a gente for ter aquele conceito de reserva renal, um paciente que já tem hipertensão e diabetes diagnosticadas há 15 anos, ou seja, né, a gente não sabe há quanto tempo ele tem essas doenças. Se eu tirar um rim agora de qualquer um de nós aqui que tem a função renal normal, nossa creatina vai continuar a mesma coisa. Será que esse paciente tem o quê de reserva renal, né? Essa creatina está sendo mantida ali às custas do quê? Então, muitas vezes a gente não vai achar mesmo um fator assim de que piorou agudamente por um motivo, por uma medicação, porque tomou um anti-inflamatório, mas porque muitas vezes progrediu a doença renal. Lógico que tem que ser feito acompanhamento e tudo mais. Mas é muito comum, né? O paciente tem danos incomuns ali, tanto cardíacos quanto renais. E aí entra a sobreposição aí, quando ele pula de classe, quando ele sai daquelas classes da doença renal, ali estágio 1 e 2, e ele vai para uma classe de doença renal, estágio 3A, 3B, 4, e ele começa a migrar, né, de um paciente que tinha muitos fatores em conjuntos com a cardiologia, fatores de risco tradicionais, e um paciente que vai ganhar uma série de fatores de risco não tradicionais nessa fase da doença. E que, pelo próprio conceito de cardiorrenal, né, você vai começar a ter um monte de mecanismo de feedback ali e vai deflagrar a lesão em ambos os órgãos. É o danado do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Esse gosta, né? Também, mas não só ele, viu, Almir? Começa a entrar em jogo o tal do distúrbio mineral e ósseo, que é enroscado demais e vem lá da fase conservadora. Então, vocês podem ver que a maioria dos artigos de síndrome cardiorrenal, quando você vai mexer com essa doença, com a doença renal crônica, talvez piorando a parte cardíaca e vice-versa, né? Você começa a ver que nos estágios 1 e 2 é obesidade, estágio 3, anemia, cálcio, fósforo, PTH, cloto, FGF, vitamina D, pá. Então, assim, começa a mudar, talvez, o escopo de tratamento. Não que a maioria das coisas, albuminúria, que é uma coisa classicamente relacionada aos eventos cardiovasculares, tratamento de diabetes, tratamento de colesterol, dieta, tudo isso vai ser uma preocupação em conjunta. Mas nessas fases de avançar da doença renal crônica, talvez o paciente comece a ter algumas coisas ali que começam a ficar um pouquinho mais específicos do nefrologista, no tratamento conservador. Show de bola. E como a gente estava falando aí, né, o Almir citou o sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente tem um sistema nervoso simpático, então assim, o coração e o rim, eles compartilham, né, muitas vias neurohormonais aí, tanto fisiológicas quanto patológicas, né, e entrando um pouco
já no tratamento desse paciente crônico, né, a gente tem algumas medicações aí que vão beneficiar tanto simultaneamente o coração, né, quanto o rim. Então, começando com o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente tem aí o Zieka-Bra, né, que já tem uma evidência consagrada, robusta, tanto para a redução da mortalidade cardiovascular, quanto para a nefroproteção, né? Principalmente aí da DRC, com a redução da DRC proteinúrica, né? Acho que não tem muita dúvida, né, em relação a isso. Depois a gente teve o Paradigm, que trouxe aí o sacubitril/valsartana, né, que também mostrou um potencial de preservação renal, até, né, melhor do que o IECA isoladamente, e um remodelamento reverso cardíaco importante também. E os inibidores da SGLT2, né? Também hoje a gente tem evidência aí para todo o espectro da insuficiência cardíaca e, né, aumentou, né, o tempo do paciente para entrar em diálise, né, reduziu a progressão da doença renal. Mas aqui acho que agora a coisa fica mais interessante, né? Os antagonistas dos receptores mineralocorticoides. A gente teve a espirolactona, né, também consagrada no meio da doença cardiológica, no paciente com IC. Mas quando a gente fala em proteção renal, não é a primeira medicação que a gente pensa, né? Fala assim, eu quero proteger meu rim, eu vou dar uma espirolactona, por exemplo, né? A mesma coisa ela tem uma proteção renal leve, né? Mas a eplerenona veio em seguida, né? Mas também mais ou menos com o mesmo nível de evidência da espirolactona. E aí surgiu a fenererona, né? Que é a nova classe, né? Um bloqueador mais seletivo e que trouxe alguns estudos importantes, aí, que foi o Fígaro e o Figalho, né? E eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque a gente teve uma evidência muito robusta em DRC, em pacientes diabéticos com DRC, né? Mas também teve um benefício cardiovascular. E qual que é a sua opinião sobre isso? Falta ainda estudo, né? Um estudo randomizado focado, por exemplo, no paciente com insuficiência cardíaca, né? Mas eu queria que você desse sua opinião. Eu acho que assim, não é nem questão de opinião, né? Realmente é evidência mesmo, né? Se você for pegar aí o EMPA-REG, o primeiro estudo que teve de empaglifosina, das glifosinas, acho que eu era recém-formado, eu fui assistir a palestra ali, porque minha irmã estava ali na nefro e tal, e todo mundo ficou, é muito bom para ser verdade, né? Um negócio feito para, lógico, tratamento de diabetes, que tinha alguns desfechos secundários ali, renais e tal, e a coisa foi progredindo. E aí a gente tem o DAPA-CKD, né? Que foi um estudo feito também para renais crônicos. Ele pegou pacientes com clearance de 25 a 75 ml por minuto e pegou pacientes, o interessante é que um terço eram não diabéticos, e os desfechos envolveram tantos desfechos cardíacos quanto renais, né? E replicou esses dados. Então, a gente teve atualização recente do KDIGO, né, de doença renal crônica, e uma coisa que o KDIGO traz, aquela tabelinha inicial que a gente vê as progressões da doença renal crônica, né, estágio 1, 2, 3, 4, 5, e a albuminúria, né, A1 menor que 30 mg por grama de creatinina, A2 de 30 a 300 e A3 acima de 300. Você percebe que não é só a risco de progressão de doença renal que vai mudando conforme você vai progredindo nas classes, conforme você tem a albuminúria, mas praticamente todos os desfechos cardiovasculares, né? E do que nosso paciente morre? Tanto o paciente dialítico quanto fora de diálise é desfecho cardiovascular. Por isso, esse interesse em comum de tratar o paciente vai, né? Então, a gente tem no KDIGO hoje a orientação de tratar os diabéticos com doença renal crônica com dapaglifosina. Com as glifosinas, né? Pra não ser injusto, tem o Empaquidney também com a empagliflozina, né? Pra gente não deixar aí, que foi meio a meio, né? Meio diabético, meio não diabético, né? Então, tem indicação de você tratar os diabéticos. Os pacientes não diabéticos que têm uma proteinúria, uma albuminúria maior que 200 mg por grama, ou seja, entre o estágio A2 e A3, com clearance acima de 20 também, né? Indicação aí, recomendação 1A. E os pacientes, e existe até aquela recomendação, mas daí é uma evidência piorzinha, que é de você tratar os pacientes com clearance entre 20 e 45 com proteinúria menor. Mas o principal da albuminúria, né? O principal é isso, né? Mais que 200 mg de albuminúria, você não vai deixar de fazer o IEC e o BRA, né? Se o paciente puder fazer o uso, mas você também vai associar a SGLT2. Finerenona, desculpa, então, perdão. Antes de você falar do finerenona, só para te cortar rapidinho, você falou da microalbuminúria aí, né? Da certo. albuminúria. Como que é feita essa dosagem? Como que você faz isso na sua prática?
O cardiologista às vezes tem dificuldade. Sim, como sim, pede? sim. Da amostra única, 24 horas, Sim. como é que é isso? O melhor, infelizmente, às vezes a gente tem restrição, mas o melhor é você fazer relação com por grama de creatinina. Amostra única? Amostra única. O melhor do que você fazer aquele Então como que você põe no pedido? Relação albumina-creatinina. Perfeito. O cardiologista sempre esquece da albumina. Não pode esquecer. E é importante a gente falar isso, gente, porque a maioria dessas drogas de contexto aí de nefroproteção, elas surgiram no contexto, muitas vezes, de nefropatia diabética. E aí, por quê? Porque a nefropatia diabética é aquele contexto de hiperfiltração, hiperfluxo, hiperativação do sistema renina-angiotensina, você abaixa a fração de filtração e melhora. E acabou se estendendo para outras questões. O que a albuminúria vai ter a ver com os outros eventos cardiovasculares? Não é uma relação causa e efeito, né? É uma relação de prevalência mesmo, né? E questão do finerenone, você citou os estudos aí. Teve até um estudo, eu acho que uma corte maior, o Facility, que foi 3 mil pacientes. Que com uma corte de 3 mil pacientes, assim, resultados incríveis, né? Tanto Fidelio, né? Não, teve o Fidelio e o Fígaro, e a Fidelity foi a meta-análise. Foi a meta-análise, Tá bom, isso desculpa. mesmo. Muitos nomes. É tudo Parecido. igual, né? Tudo parecido. E você vê que assim, né? Quando você pega lá o desfecho cardíaco, os desfechos combinados, né, cardíacos e renais, é incrível, né? A hazard ratio ali de 0,5, 0,6. Então, assim, é uma coisa que a gente não vê há algum tempo. Isso aí tem vindo tudo junto, né? E isso, o Cadigo também coloca que se o paciente estiver em uso de eco-BRA em doses máximas toleradas e mantiver uma albuminúria A2 para cima, você também tem indicação de fazer, né, nesses pacientes diabéticos, o finerenone. E espironolactona nesse contexto? Geralmente o paciente, a maioria das vezes já vai estar em uso, né? Porque a espironolactona já é uma medicação muito, muito, né, disponível, amplamente, né, com evidências em relação à insuficiência cardíaca. Muitas vezes o paciente usando até tem que ter muita indicação, né? Ou como hipertensão refratária, mas geralmente o paciente já está em uso de espironolactona. Beleza. Acho que então, só para retomar, né? IECA, para todo mundo aí com IC e doença renal crônica, sempre que possível a gente vai iniciar, né? IECA-BRA, né? Inibidores da SGLT2 todas essas indicações que o Laertão trouxe pra gente. E a finerenone é um medicamento de escolha. Se tiver ICFER, a gente vai ter uma preferência ainda por conta das evidências pela espironolactona, porque é a que tem impacto na ICFER. Perfeito. E tem uma classe aí aparecendo aí que eu gostaria de ver muito sua opinião, que são os agonistas de LP1, né? A gente tem o Select Trial, agora tem o mais recente, o Flow, que foi específico para doença renal crônica, né? Que randomizou poucos pacientes, mas tem meta-análise com mais de 80 mil pacientes mostrando o benefício dessas medicações em pacientes com doença renal crônica. Qual que é a sua opinião na prática? Eu acho que a prática... Eu trabalho basicamente com pacientes do SUS, né? Um outro paciente de convênio, mas não é minha prática de prescrição. Mas é como eu falei, um pouquinho depois que foi lançado o Cadigo, saiu o artigo, né? do trabalho Soul também, que fez uso da medicação aí para pacientes com doença renal crônica ou doença aterosclerótica conhecida, né? E a diabetes associada ali a uma albuminúria. Não, desculpa, nem tinha albuminúria, era só essa questão do diabetes, do tipo 2, né? E o paciente com doença aterosclerótica conhecida ou renal crônica. E também os desfechos muito parecidos também, né? Desfechos combinados de eventos MACE, né? Eventos cardiovasculares, e também desfechos renais, e também mais ou menos uma taxa de adição ali de 13% de eventos, né? De proteção para os pacientes. Então, se o paciente tiver condições de usar, tem que usar, eu acho. Sabe? É aquela questão, a gente não vai ter condição de... A gente vai polimedicar o paciente? A gente tem que escolher muito bem o que a gente vai dar. Muitas vezes a gente vê o paciente com uma receita com medicações que dão para ser, né, tiradas, com coisas que são totalmente ali sem evidência, sem nada de melhora, mas eu acho que se o paciente tiver a condição de comprar, ele tem que gastar dinheiro com o quê primeiro? Por exemplo, um ambulatório de hipertensão que o Almir comentou, com que a gente briga? Você quer comprar alguma coisa? Vamos para o que tem mais evidência, vamos para a glifosina, que parece ter um melhor. Pô, tem dinheiro, tem condições de usar o finerenone, não tem uma disfunção ventricular, como o Almir falou, vamos tirar a espirona, vamos colocar
enfim. A gente até brinca, né? Na IC a gente tem o nosso quarteto mágico, né? Que é o Zeacabra, os antagonistas do receptor mineral corticoide, as glifosinas, né? E os beta-bloqueadores. Será que a gente pode ter também esse quarteto da doença renal, que aí seria os análogos do GLP-1, o finerenone, né? As glifosinas e o Zeacabra? Provavelmente. Tanto é que hoje em dia a indústria vem muito forte nisso, né? Você precisa medicar o seu paciente e a gente sabe que um dos efeitos colaterais dessas medicações, o que vai ser, né? É o potássio, né? E aí a indústria vem com Loquel. Então, assim, do lado bem longe da nossa realidade, mas que tem coisa muito boa, tem, né? Surgindo, né? E aí agora, antes de a gente ir para o último cenário, uma dúvida prática também, porque assim, ok, a gente está falando... Coloca isso, coloca aquilo, dá remédio para o nosso paciente. Mas a doença, tanto cardíaca quanto renal, ela é evolutiva, tá certo? E esses pacientes vão evoluir com perda da taxa de filtração glomerular. Qual é o momento... Duas perguntas. Qual é o momento de suspender essas medicações? Vamos especificamente IECABRA, sacubitril valsartano, acho que entra também, e os ISGLT2. E também naquele paciente que já chega com o rim, já chegou com o rim baleado. Quando eu não inicio? O IEC e BRA, você geralmente até o estágio 4 você pode começar. É lógico que mais perto de 15 ml por minuto de taxa de filtração, mais chance do paciente fazer algum evento, né, adverso. E aquela coisa, né, gente? Começou o remédio, não é para ver o paciente em 6 meses, 3 meses. É em uma semana, 2 no máximo ali. Mas estágio 4 você pode começar em teoria, monitorando potássio e tudo mais. As glifosinas, abaixou de 20, geralmente eu tiro. Diálise, nem pensar, né? Agora, se o paciente já está em uso de IEC e BRA, mesmo com a doença renal crônica, terminal, e está vindo bem, não está vindo com uma evolução muito, muito alta, não está vindo com hipercalemia, não tem por que tirar, certo? Mesmo aquele que evolui para hemodiálise, né? Se ele evoluir para hemodiálise, aí que é a hora de eu caprichar, né? Se eu pegar um paciente com disfunção ventricular na hemodiálise, aí que é a hora de eu pegar, se às vezes ele está usando hidralazina e nitrato, tirar, colocar uma valsartana, se tiver uma disfunção acentuada, colocar um sacubitril, orientar ele a não tomar no dia da diálise, mas tomar depois, colocar espironolactona. É a hora que geralmente a gente peca, né? Que o paciente fica lá, às vezes eu já vi isso, né? Infelizmente. De colocar lá, não vou começar essas medicações pelo potássio do paciente. O paciente não faz xixi, não urina. O que vai mudar? O potássio a diálise controla, né? A diálise vai controlar. Se não controlar com a diálise, é evacuação, é alimentação, é isso. Mas o desafio é o mesmo. Não vai subir o potássio se o paciente não faz xixi. Não por conta do efeito dele no túbulo, né? E esses pacientes, então, que têm IC crônica, que evoluem de uma forma desfavorável e caem inevitavelmente na diálise, qual a melhor estratégia para a gente? Diálise peritoneal, hemodiálise? Olha, a hemodiálise, na minha opinião, ela é sempre melhor que a diálise peritoneal no sentido de efetividade, controle mas nesse contexto da disfunção ventricular acentuada, principalmente ser direita, também vai muito mal no diálise, né? Você tira aquela pré-carga ali, o paciente não vai bem. A diálise peritoneal muitas vezes é muito bem indicada, viu? Você pega o paciente ali, e o que é legal da diálise peritoneal com o paciente com insuficiência cardíaca? Muitas vezes ele não precisa chegar, como por exemplo na hemodiálise, que você vai indicar quando? Quando o paciente está com um estágio final. Menos que 15 ml no diabético, tendo complicações, menos que 10 no paciente não diabético. Mas no contexto de uma insuficiência cardíaca de um paciente com alta resistência diurético, que ele tem um coração muito ruim, biventricular, interna, tá tudo otimizado, otimiza interna, toda vez que interna, resistência diurética, uso de doses altíssimas, disfunção renal, injúria renal aguda. Esse paciente, talvez mesmo que o clearance basal dele fique ali num 3A, 3B, muitas vezes ele pode se beneficiar de colocar um catéter de Tencoff para fazer uma diálise incremental e ultrafiltração. A gente já teve alguns casos assim, que mudou a história de vida do paciente. Perfeito. Vamos para o último cenário, né? Que o tempo já está ali mais apertado. Então, agora, imagina que nós, cardiologistas, né? O Lartão leva a situação na boa, mas a gente, ele chega para você, doutor, olha, eu tenho um problema no rim já diagnosticado há uns 6 anos, eu já acompanhei com o nefrologista, perdi segmento, e agora ele chega já com um clearance ali 3B para 4, e com sintomas de insuficiência cardíaca, muitas vezes, eventualmente até com sintomas anginosos. Quais são os mecanismos da doença renal levando a alterações no coração? Como eu falei, né, a questão hipervolêmica, a questão de distúrbio hidroeletrolítico, ácido básico, principalmente potássio, podendo causar alterações agudas ali de condução, mas
predominantemente a questão da hipervolemia, né? E aí, quando a gente avança um pouquinho mais, que eu falei dos fatores não tradicionais, aí que a coisa fica um pouquinho mais complicada. Eu até peço desculpa se eu falar coisa que é muito específica da nefrologia, mas como eu falei, hoje em dia a gente considera o rim um órgão endócrino, né? E uma das primeiras coisas que o paciente perde quando ele começa na disfunção renal, que é produzido pelo tubo proximal, é o tal do cloto solúvel. O que esse cloto é? Ele é um correceptor de uma fosfatamina, de um FGF23, que é feito para urinar fósforo. Quando o paciente está evoluindo na doença renal crônica, especialmente 3A, 3B, ele tem uma tendência a acumular o fósforo, e a primeira coisa que tem o pico é o pico de FGF, é o osso produzindo essa substância para urinar o fósforo. Problema, o FGF precisa do cloto para fazer isso, e para inibir o PTH. Depois que o FGF começou a desandar, você tem o PTH vindo atrás também, porque apesar dos dois serem sinérgicos em fazer o paciente urinar fósforo, o FGF degrada a vitamina D, o PTH estimula. Ou seja, o paciente renal crônico, lá no estágio 3A, 3B, apesar dele estar com cálcio normal, fósforo normal, muitas vezes PTH normal, às vezes ele tem a vitamina D calcitriol baixo, ele já tem FGF alto, ele já tem cloto baixo, e tudo isso que eu falei, FGF, cloto, PTH, cálcio, todos esses são fatores de risco não tradicionais que na doença renal crônica estão muito envolvidos com fibrose, com alterações, hipertrofia ventricular e tudo mais. A gente acredita que quando você compara um paciente renal crônico em diálise e a comunidade que comungam de fatores tradicionais, por que o dialítico tem um prognóstico tão pior, né? Tem uma sobrevida tão menor? Muitas vezes por conta desses fatores de risco não tradicionais. A gente identifica isso como? Muitas vezes com a calcificação vascular, que é diferente da calcificação do diabético em placa. É aquela calcificação linear. Eu sei muito bem disso, que eu faço CAT desses pacientes, né? É eu brabo, encontro né? umas coronárias, assim, que a gente fala até em porcelana, né? Que elas são desenhadas de cálcio. É uma camada média, não é a íntima, não é a placa. Exatamente. Ou seja, é outra fisiopatologia. É essa mudança que muitas vezes o nefrologista precisa entrar na jogada para tentar controlar. O que ele faz com calcificação vascular de média? Dá vitamina K, dá magnésio? Ainda não, mas a gente conseguiu identificar o inimigo. Vamos correr atrás de como que a gente vai tratar agora. Algumas estratégias que ainda não têm evidências, mas... Perfeito. E falando assim, né, um pouquinho dos achados, né? Além dessa calcificação vascular coronariana ou, né, do território, né, carotídeo, membros inferiores, a gente observa pressões de enchimento ventricular muito altas, a função geralmente preservada, mas ali as pressões de enchimento muito altas justamente por esse enrijecimento, essa fibrose miocárdica, né? E a própria velocidade de onda de pulso, né, gente? A circulação coronariana vai precisar da onda de pulso ali, vai depender daquela, né, da regurgitação da aorta. E aí, Laerte, eu vou te provocar um pouquinho, porque eu já entendi que esse paciente tem que passar com o nefrologista nesse estágio, tá? Certo. Então, mas eu tô no interior, muitas vezes não tem um nefro na minha cidade, ou tem aquele nefro que, né, tá desatualizado, Tem enfim, nada. não vamos entrar nesses méritos. Mas o que o cardiologista pode ir fazendo nesse meio tempo? Que exames que ele tem que solicitar para o acompanhamento? Quando de fato ele falar assim, olha, esse caso eu tenho que mandar mesmo para o nefro. Tendo disponibilidade abaixo de 60, eu acho que o nefro tem que entrar. Ok. Quais exames? É um PTH anual, para ver se o paciente já tem uma disfunção. É uma gasometria, que eventualmente o paciente vai ter algum problema. É cálcio e fósforo, para manejo disso. Se o paciente tiver as indicações de tratamento de osteoporose, é uma coisa que o nefrologista geralmente faz, porque realmente é uma coisa que muda um pouquinho quando o paciente é DRC. Mas quando você não tem uma disponibilidade grande do nefro, quanto que eu acho que é a hora de você encaminhar assim, não, agora, né, não tem como. Eu acredito com clearance abaixo de 30, mas principalmente ali abaixo de 20. Por quê? Porque é a hora que o paciente começa a ter realmente complicações mais importantes, começa a ficar polimedicado para o manejo de doença, e é a hora que você precisa começar a pensar em excesso vascular. O problema é o paciente cair na diálise no catéter. E isso aí muitas vezes é culpa nossa. Nossa, que eu falo assim, dos médicos em geral, que a gente fica observando, às vezes a gente tem medo de perder o paciente para outro colega, e na verdade tem que ter uma interação, né? Nem sempre é fácil, mas o ideal é isso, né? Com certeza. E a gente tá aprendendo essa interação aqui muito grandemente com você, Laertão. Obrigado, amigo. Bom, acho que chegou aquele momento, né? Bora pro bate-bola? Bora. Vamos lá. Vou começar perguntando então. Laerte, bate-bola agora, resposta rápida, tá bom? Só para o ouvinte relembrar o que a gente falou no episódio. Como abordar o paciente com IC aguda, congesto e com disfunção renal aguda? Cardio renal tipo 1. Furosemida em dose 2 vezes a 2 vezes
e meia o que ele usa em casa. Boa. E a pergunta que não quer calar, furosemida altera ou não a função renal? Ela altera a função renal, mas isso não significa na IC aguda malefício. Ela faz mal para o rim quando você erra o diagnóstico. Quais são as principais medicações para evitar a progressão da doença renal crônica? IECA, BRA, inibidores da SGLT2, as glifosinas, né? Como você falou no diabético, finerenone e talvez os agonistas de GLP-1 agora entrando, né? Mais recentemente. Quando devemos suspender IECA, BRA e SGLT2? Abaixo de um clearance de 20, o ISGLT2 deve ser suspenso. O IEC e BRA, se já está em uso, não está tendo efeito colateral, numa situação que o paciente tiver efeito colateral, hipercalemia, né? Então, aquele DRC que acompanha com cardio, o que tem que ser observado? O DRC que acompanha com cardio, eu acho que a questão é, como eu falei, os fatores não tradicionais. Você percebe se o paciente tem uma calcificação vascular exuberante, perceber um PTH, né? Diferenciar se ele tem um hiperpara primário ou secundário, que vai ter um desfecho não só ósseo, mas cada vez mais cardiovascular. Preocupar com cálcio fósforo, preocupar com anemia, preocupar com acidose, preocupar com albuminúria anualmente. Eu acho que é isso, né? Para fechar, Lartão, quando que eu preciso encaminhar esse paciente para o nefrologista? Como eu falei, idealmente com menos de 60 de taxa de filtração glomerular e abaixo de 30, e principalmente abaixo de 20, aí é imprescindível, né? A gente tem que estar na jogada mesmo no ambiente que tenha dificuldade de acesso. Ô, Lartão, eu vou fazer uma pergunta bônus aqui, que eu não escrevi, os meninos não sabem também. Mas o que é mais satisfatório para você como nefrologista? Fazer uma boa expansão volêmica ou fazer uma furosemida em dose alta? Mas eu acho mais satisfatório fazer uma furosemida em dose alta. Aê, Lartão. Eu acho que você tá no nosso time. Eu acho que expansão é muito simples, né? Ele não vai dialisar o paciente em pré-renal, é muito difícil. Você expandiu, melhorou. Agora o congesto, quando ele melhora, dá orgulho, né? Ganhei o dia, Legal. tô Dá feliz graça. agora. Com certeza. Lart, então só retoma pra gente aquele desafio que você lançou no começo do episódio e eu quero saber mesmo, eu tô curioso. Resumido, mulher de 60 anos, disfunção biventricular por cardiopatia chagásica avançada, doente renal crônico estágio 4, com hipercalemia na UCO, com dificuldade de desmame de inotrópico e não pode usar vasodilatador IECA e nem hidralazina porque fez lupus-like. E aí, gente? Nessas horas, você passar um catéter de hemodiálise numa paciente dessa, a chance dela ir mal é imensa. Nessas horas não tem o que fazer. Você vai ter que começar uma diálise peritoneal aguda. Né? É uma coisa que o pessoal de Botucatu tem muita mão. Né? Tem uma nefrologista que tem, a maioria dos trabalhos são dela, a doutora Daniela Ponce. Hoje em dia a gente tem um contratado aqui que é o Rogério na Nefro, que veio de lá e cara que sabe muito de peritoneal. A gente tinha o Paulo César. Então, assim, são raras as ocasiões, mas eventualmente o paciente precisa passar o catéter e começar a dialisar ali no leito da UCO mesmo. E aí, nessa hora, a gente deixa o rim para lá mesmo, infelizmente, mas a pessoa precisa sair do inotrópico, né? Cara, muito legal. Você pegou a gente também, porque eu fiquei pensando em vasodilator, fiquei pensando em minoxidil, será? O que ele tá aprontando, né? Lartão, muito obrigado. Nós aprendemos muito hoje. Eu acho que eu saio daqui um melhor cardiologista depois desse episódio. Vou poder cuidar melhor do rim dos meus pacientes. E com certeza, na hora que precisar, eu vou mandar para você. Obrigado. Porque com certeza essa interação cardio-nefro só faz crescer e trazer o melhor para o paciente, né? Muito legal. E tem abraço hoje, Danilo? Boa, tem abraço sim. Então, vou começar aqui a rodada dos abraços, né? Eu vou mandar um abraço para a equipe de nefro. Meus amigos lá da Santa Casa. Então, doutora Carol, Renanzão, doutor Guilherme, doutora Flávia, doutor Zé Luiz, abraço para vocês, estamos juntos sempre. Eu vou aproveitar o gancho que você deu e mandar um abraço pro pessoal da nefrologia lá da Unesp de Botucatu, onde eu fiz clínica médica, que contribuiu muito para minha formação. Ah, legal. Eu vou mandar um abraço pros nefros também lá da Santa Casa de Votuporanga, né? Para não ficar chato, mas doutora Paula, doutora Neide, doutor Arthur, doutora Natália, todos que fazem um ótimo trabalho. A Juliana também, que fez nefro aqui em Ribeirão e tá por lá agora. Mas vou mandar um abraço especial também pro Fábio Ticianelli, ele que foi meu R igual de cardiologia e tá sempre ouvindo os episódios do Supracast, sempre comentando. É um cara que interage muito. Um abraço, Fabão. E também vou mandar um abraço pro doutor Igor, foi meu chefe na hemodinâmica, um cara também que tá sempre ouvindo os episódios. Abraço, doutor Igor. Você sabe só uma curiosidade que eu quase fui nefro. É mesmo? Na última hora ali, eu tive bastante contato com essa equipe durante meu estágio de clínica mas eu
coração bateu mais forte, literalmente. Aí. Então, cara, também gostei demais. Tava com saudade aqui de gravar com vocês presencial, tava com aquele friozinho na barriga. E obrigado mesmo aí, Lartão, pela sua presença. Acho que esse é um episódio que todo cardiologista tinha que... E deixa o Laerte mandar um abraço, né? Verdade. Não, o que é isso? Eu agradeço, gente. Bom imenso. Empolguei. Não, de forma alguma, eu agradeço muito. E mandar um abraço também, não podia ser diferente para a equipe da Nefro do HC, para a turma da Lund, mas um abraço especial agora que vocês mandaram para os nefrologistas, para um cardiologista que marcou muito, talvez uma formação ali, mas principalmente depois ali, que é o Gustavo Volpe, né? Que é um cara que não só tem um bom senso incrível para tratar das situações, como tem um conhecimento ali, né? Parece que de tudo, né? De medicina, de não medicina, e é uma pessoa que me ensinou muito sobre ser médico. Abraço, Volpão. Já gravou aqui com a gente e vai voltar a gravar. Com certeza. Episódio de estenose aórtica, hein? Bom, pessoal, agradecimentos finais a todos os Supracasters. Muito obrigado pela audiência, pelas interações. Eu peço para você que tá novo, que tá começando aqui, que siga a gente no Instagram, @supracastcardiologia. Siga a gente também no YouTube, nós estamos disponíveis lá. Se você tá vendo só por áudio, pode ver nossa carinha lá no YouTube e também no Spotify, tá bom? Dá like. Deixa o like. É importante dar 5 estrelas para quem ainda não deu. Ajuda muita gente, dá essa força aí, um segundinho a mais ali, tá bom? E é isso, acho que só agradecer mesmo por esse episódio maravilhoso. Boa, é isso aí, pessoal, até mais. Até mais. Até mais, Valeu, tchau, pessoal, tchau. até mais.